Da tribuna da Câmara, o deputado Zé Trovão fez um duro retrato das intenções por trás das medidas econômicas propostas pelo governo Lula, indicando que o governo busca aprovar a centralização que permitirá consolidar uma tomada de poder absoluta. O deputado disse: essa semana é a semana em que o Brasil destinará ao rumo econômico dos próximos 1000 anos. Nós saberemos quantos brasileiros irão morrer de fome nas próximas décadas. E isso se dará através da irresponsabilidade do Congresso Nacional se aprovar este absurdo chamado de reforma tributária. O deputado alertou: essa reforma tributária tem como base acabar com o agronegócio, destruir o setor de serviços e criar uma instabilidade financeira em nosso país e traz a todos nós o maior desespero da história do Brasil. Estamos dando nas mãos dos comunistas todo o poder econômico e tirando dos municípios o direito de gerir os seus próprios recursos. Isso é muito grave e nós não podemos permitir que aquele que em 6 meses de desgoverno conseguiu gastar a bagatela de 25 milhões em viagens ao exterior tenha mais poder sobre a economia nacional. Zé Trovão alertou: o Brasil não passará jamais por esta crise porque ela vai trazer a falência e a morte ao povo brasileiro. Seremos escravos e teremos que comer dos latões de lixo. E a história lembrará que se este Congresso Nacional aprovar esta PEC, estará aprovando a falência e a morte do povo brasileiro. O deputado questionou os colegas se serão capazes de encarar o povo após darem mais poder a Lula. A pergunta que faço a vossas excelências: vocês querem ser os responsáveis por dar aos comunistas a última ferramenta que eles precisam? Porque calaram nossa voz, tiraram o nosso direito de manifestar e agora vão tirar as nossas riquezas. E isso será o fim do Brasil e será o fim deste parlamento. O próximo passo é trancar a porta do Congresso Nacional. Zé Trovão explicou: quem comandará este país será apenas 2 poderes. Será o poder que está lá do outro lado, do homem que voltou à cena do crime, e o outro poder que é conduzido apenas por 11. E o resto será jogado em uma cela e a chave será jogada fora. E nós não veremos o povo morrer de fome porque estaremos presos. É isso que se quer, é tomar o poder econômico para aí sim levar tudo que acreditamos que é precioso neste país, que é a liberdade. Liberdade da fala, liberdade religiosa, liberdade econômica. Esses são os pilares da sociedade e se isso acabar, acabou o Brasil. As liberdades e garantias fundamentais vêm sendo progressivamente restringidas no Brasil com a complacência do Congresso Nacional. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias, como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. Nos últimos anos, até a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com medidas abusivas, como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal e, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidência
evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 24 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Santa Catarina com o deputado Zé Trovão. Senhor presidente, muito boa tarde ao senhor. E essa semana é a semana em que o Brasil destinará o rumo econômico dos próximos 1000 anos. Nós saberemos quantos brasileiros irão morrer de fome nas nossas próximas décadas. E isso se dará através da irresponsabilidade do Congresso Nacional se aprovar este absurdo chamado de reforma tributária. Santa Catarina é um estado que tem 7,7 milhões de brasileiros. Pessoas que trabalham num estado que tem 1% do território nacional, mas que dá exemplo de produtividade. Nós temos em 10 municípios catarinenses a referência de 48% dos nossos cidadãos empregados. E aí vem a grande bomba, sendo que a minha cidade, ela reflete em 9,4% dessas pessoas empregadas. E esta reforma tributária, que tem como base acabar com o agronegócio, destruir o setor de serviços e criar uma instabilidade financeira em nosso país, traz a todos nós o maior desespero da história do Brasil. Estamos dando na mão dos comunistas todo o poder econômico e tirando dos nossos municípios o direito de gerir os seus próprios recursos. Isto é muito grave. Isto é muito grave e nós não podemos permitir que aquele que em 6 meses de desgoverno conseguiu gastar uma bagatela de 25 milhões em viagens ao exterior tenha mais poder sobre a economia nacional. Nós não podemos permitir que o dinheiro que é deste povo que soa sobre a sua terra seja extirpado e destruído nas mãos daqueles que corromperam a nação inteira através da corrupção. Senhor presidente, o Brasil não passará jamais por esta crise, porque ela vai trazer a falência e a morte do povo brasileiro. Seremos escravos e teremos que comer nos latões de lixo, e a história lembrará que se este Congresso Nacional aprovar esta medida, esta PEC, estará aprovando a falência e a morte do povo brasileiro. E a pergunta que eu vou fazer a vossas excelências: vocês querem ser os responsáveis por dar aos comunistas a última ferramenta que eles precisam, porque calaram a nossa voz, tiraram os nossos direitos de manifestar, e agora vão tirar as nossas riquezas. E isso será o fim do Brasil, e será o fim deste parlamento. O próximo passo é trancar a porta do Congresso Nacional. E quem comandará esse país será apenas 2 poderes. Será o poder que está lá do outro lado, com o homem que voltou à cena do crime, e o outro poder que é conduzido apenas por 11. E o resto será jogado em uma cela e a chave será jogada fora. E nós não veremos o povo morrer de fome, porque estaremos presos. É isso que se quer, é tomar o poder econômico para daí sim levar tudo aquilo que nós
acreditamos precioso nesse concluir, país, deputado, que é a liberdade, liberdade da fala, liberdade religiosa, liberdade econômica. Esses são os pilares da sociedade. E se isso se acabar, se acabou o Brasil. Mas nós não vamos permitir. E nós estamos juntos aqui hoje para dizer que Arthur Lira não vai descer goela abaixo de ninguém nessa casa esse descalabro com a justiça. Muito obrigado. Ok, deputado. Senhor presidente, essa casa foi convocada às pressas para que essa semana nós votássemos aquilo que é definitivamente o fim da economia brasileira. A PEC 45 é a PEC do desemprego. É a PEC da complexidade e da destruição do Pacto Federativo, esterilizando os municípios brasileiros, as cidades médias e grandes. Transição complexa e arriscada. Põe em risco a economia e as finanças públicas. Transição que pode levar quase uma década. E olhe lá se vai ter resultados. Quem defende ela diz que vai trazer um crescimento econômico, pastor Marcos Feliciano. Mas isso é uma mentira deslavada. Esta reforma tributária que está querendo passar a cavalo, a galope, e ser enfiada garganta abaixo deste parlamento, para que o povo brasileiro, que já está vivendo a míngua, morra de vez de fome. Nós temos hoje que pensar no que realmente vai acontecer. Os nossos municípios terão que definitivamente viver com as xícaras sobre as suas mãos, implorando recursos que estarão centralizados, recursos esses que só chegará ao Estado e aos municípios que se curvar diante do governo que está sobre o comando desse país hoje. E muito mais, nos próximos 15 anos, os municípios terão endividamento de 412 bi e vão ficar mais dependente ainda dos fundos da União. Ou seja, uma PEC concentradora de poder. Mas eu dei um outro nome. É a reforma tributária dos comunistas. É a reforma tributária daqueles que querem cercear não só o direito de fala do cidadão brasileiro, mas querem cercear do nosso país a economia e tomar o poder sobre o nosso dinheiro. Dinheiro esse que nós nunca mais conseguiremos ver novamente. Enquanto o povo brasileiro irá trabalhar todos os dias para sustentar um sistema obeso, alguns amigos do rei estarão fartando e comendo picanha, estarão fartando e tomando a cervejinha, ou melhor, esses não tomam cerveja, gostam de uísque da maior qualidade. A proposta da reforma tributária, apresentada na semana passada, pode provocar um aumento de 59,83%, em média, nos impostos que recaem sobre a cesta básica e os itens de higiene. De acordo com a estimativa da Associação Brasileira dos Supermercados. E nós temos um dado, pastor Marcos Feliciano, mais alarmante ainda. Se fala que cada 10 brasileiros empregados, com esta nova reforma, 3 correrão o risco de ficar desempregado. Então, nós teremos
30 milhões de brasileiros no olho da rua, sem ter emprego, porque as empresas fecharão as suas portas. Aquilo que era para ser a solução do nosso país, da desburocratização, das menores cargas tributárias, está sendo algo que vai de uma vez por todas acabar com o nosso país e deixar o nosso povo miserável. Além da ausência de diagnóstico amplo, detalhado, consensual e compartilhado sobre a carga tributária, não há que se registrar a pretensão de criar um conselho federativo. Querem criar um conselho que vai determinar como será distribuído. Este conselho não será por técnicos. No atual governo, será indicação política para comprar voto dentro desta casa. É isso que será, é assim que será, e não tem nada a ser escondido. A verdade é uma só: centralizar o poder é fazer com que pessoas que nunca mais deveriam retornar à política se perpetuem no poder. E isso, senhores, estará sobre a conta de vossas excelências, que querem aprovar este absurdo que vai devastar com nossa nação, matar as nossas crianças e empobrecer de vez aquele que já está sofrendo todos os dias para levar o arroz e feijão à sua mesa, porque foi prometido picanha e agora ele tem que comer abóbora. Com esta reforma tributária, ele vai tomar água de poço sujo. E não adianta ficar estressadinho não, deputado, que a verdade nessa casa pode até doer, mas tem que ouvir, porque vocês são os grandes responsáveis por esta aberração que está acontecendo nesta casa. Uma semana em que fomos obrigados a correr para Brasília para discutir um texto que nem sequer foi criada uma comissão especial para tratar do assunto mais importante do Brasil, que é tirar o peso tributário dos nossos patriotas, das nossas famílias, e dar dignidade ao povo. O que este governo quer, esse desgoverno quer, é afundar o Brasil enquanto enriquece o seu bolso.